quando eu tinha 8 anos de idade, foi a primeira convenção de jornalistas que eu na minha vida, e tinha um palestrante lá que deu uma palestra sobre musculação cerebral. Eu não sei se eu segui a risca o que ele falou, porque eu virei advogado, né? Mas estamos aqui tentando. É um grande orgulho da minha pessoa e da FEFESP trazer aqui para falar com vocês o professor, radialista, pomodoro, escritor, Pierluigi Piazzi. Eu tenho que falar em cima? Pode tentar pegar esse. Por incrível que pareça, tem. Caúso, uma boa notícia para você. A Aleph está pensando em voltar a publicar autores nacionais. Eu digo que isso é muito com a dona, que é meio cabeça dura, comigo ela não me ouve. Fala do seu filho, fala do seu filho. Exatamente, é o Adriano que está cuidando disso. Eu posso falar sempre com o quando o senhor trabalha alguma coisa? Se eu falar nesse tom, vocês me ouvem, né? Tranquilo. Eu posso pedir para baixar um pouco as luzes? Que eu queria... Bom, vocês estão falando com um aficionado de ficção científica. Leitor, editor, e fui promovido como dono, porque eu fui o único editor desse país que teve coragem de publicar o dicionário e a gramática português Klingon português. 3 livros, mas esse não. É o único exemplar que sobra lá em casa. Você tem, né? É uma preciosidade. Aliás, eu estou tentando convencer meu filho a republicar. Eu sou físico. Dei aula de física na Escola Politécnica, dei aula de física no cursinho ano. Aí sim. Dei aula de Teoria Geral dos Sistemas e Cibernética na pós-graduação da PUC. No cursinho eu tive 100.400 alunos. Talvez tenha 1 ou 2 aqui presentes. Sempre tem. Eu sou um homem que não tem direito à privacidade. Não, onde quer que eu vá tem um ex-aluno. Estou no restaurante, passo o ex-aluno, ô professor, o senhor comendo? É que eles têm a sensação que a gente não existe fora da sala de aula. O chato é quando o ex-aluno encaixa no motel. E a pergunta é a mesma. Agora, na realidade, eu sempre tive o hobby da computação. Mas como hobby. Acabei publicando 16 livros de informática, de computação. Eu adoro computação e detesto informática, já vão ver por quê. Mas ficção científica sempre foi a minha grande paixão. Em 1961, eu me defrontei com isso. Vocês sabem o que é isso? É um computador. Um computador analógico. Em 1961, eu fiz um programa para dimensionar a mola e o amortecedor de uma suspensão de um carro com um computador desse. E o engenheiro americano que estava me ensinando como usar esse computador, ele chegou e falou: esta parte dura, onde está circuitos, dura, chamamos de hardware. Esta parte mole, que vem um fio aqui e outro aqui, conforme programa, os fios fazem programa, os fios nós chamamos de software. Acho que vocês nunca se perguntaram por que o software tinha a ver com alguma coisa mole. É dessa época. Em 1967, melhorei. Cartões perfurados. Foi o primeiro computador digital que eu programei. Foi na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública IG. Aí eu comecei a me apaixonar pelo computador. Em 1980, aqui no Brasil foi copiado como TK. TK-82, você tem um desse? Eu lembro do curso de informática. 82 KB. Pois é. Não, tinha 2 KB. 2.
Depois veio a expansão de memória para 16, que eles roubavam, porque eram 14. Que era 14 mais 2 dá 16. Foi uma época heróica. E a gente fazia, eu fazia videogame com 2 KB. Era a época em que o computador fazia a pessoa pensar. Hoje, o computador faz as pessoas não pensar. Esse é o problema. E o problema que me preocupa são eles. Nós já imbecilizamos uma geração de adultos com a TV. Se isso não acontecesse ontem, o Brasil não teria parado para ver o fim da Carminha. É a prova cabal. 1983, 84. Achei na internet um vídeo no qual estou explicando como funcionaria esse chip. E como naquela época não era comum ter o disquete, só o Apple que tinha, a gente gravava os programas em fita cassete. Eu tenho 2 até hoje. Eu ia na Rádio USP, eu fazia o software, gravava na minha fita cassete, ia na Rádio USP, que era FM estéreo. Num dos canais a gente falava, no outro eu ligava no meu gravador, avisava a patota, falava 3, 2, 1, play, era eu. E aí vinha os códigos, o pessoal, era eu. Ou seja, a gente fazia download wireless antes de existir internet. Era download wireless. Então, na realidade, foi uma época heróica, uma época muito gostosa, uma época fantástica. E aí foi diferente. Eu publiquei tantos livros e tantas revistas que existe no Brasil uma desgraça chamada notório saber. Eu fiz questão ao longo da minha vida de jamais fazer um mestrado ou um doutorado. Por uma questão de princípio. E aí me arrumaram a equivalente ao doutorado e virei professor titular de técnicas avançadas de processamento binário. Eu dava aula do quê? Noções de computação quântica, isso que vocês estão vendo aqui é um computador quântico. E noções de inteligência artificial e configuração de redes neurais. E aí, eu descobri uma coisa. A inteligência artificial, naquela época, ela funcionava da seguinte maneira. O cérebro é como se fosse uma caixa preta, não sei o que tem lá dentro. E eu quero um programa, por exemplo, que saiba fazer diagnóstico de, sei lá, de um ginecologista. Então o que o cara faz? Vai no ginecologista, vê todas as entradas que ele recebe, exames, ele explica que o foco, o que ele fez, o que ele não fez, e vê o que ele produz a partir disso. E a gente faz o computador imitar o comportamento. Para as mesmas entradas, deveria produzir os mesmos diagnósticos. Então, nesse caso, a inteligência artificial está tentando copiar o comportamento de alguém. Só que de 15 anos para cá, conseguimos abrir a caixa e olhar dentro do cérebro. Mesmo. Quer dizer, olhar o funcionamento no nível do neurônio. E aí, o que aconteceu? Agora, não se copia mais o comportamento. Hoje se copia o funcionamento do neurônio. Estamos muito longe ainda. Nós estamos copiando o funcionamento. E aí eu tive que mergulhar na área de neurociência. E comecei a estudar o cérebro. Escrevi telescritos, esse para alunos, esse falei que é para os pais, para os familiares, mentira, para as mães. É, a parte mais terrível da escola são as mães. Não, e mãe que estuda pedagogia, então é uma desgraça. Porque aquelas dão de palpite, se estuda pedagogia, tá bom. Esse daqui é para professores. Nisso fiz uma coisa estranhíssima. Aliás, quando terminarmos, eu trouxe um jogo dele para sortear para um de vocês. Nisso daqui, eu coloquei várias questões e uma provinha no final e não dei a resposta de nada. Mas coloquei o endereço de e-mail dizendo, me manda a tua opinião sobre o livro que eu te mando um link com as respostas. É automático. É automático porque estou recebendo milhares de e-mails. Não é exagero. Esse daqui já foram 70 mil.
Milhares. Você sabe o que todos eles dizem? Pena que eu não li antes. Pena que eu não li antes. Pessoas que passaram horas e horas e horas da vida deles estudando que nem loucos da forma completamente equivocada, de maneira completamente incompatível com o funcionamento do cérebro, jogando horas e horas de sua vida na lata do lixo. Quando estudar é uma coisa simples, rápida e facílima. Mas o grande problema é que o bichinho veio sem manual de instruções. Esse daqui é muito rápido. E é um idiota. Não. Gente, eu programei meu GPS para vir para casa. Certo? Na Praça da Sé eu entrei em desespero. Ele me levou até a Praça da Sé. O que ele queria que eu fizesse na Praça da Sé são mistérios que só ele sabe. Esse daqui é muito lento, mas é um gênio. Nós temos um idiota rápido e um gênio lento. Está dizendo que eu conheço algumas pessoas lentas, porém idiotas. Mas isso já é caso muito. Agora, o que me preocupa, sabe o que é? Os pequenininhos. É que de tanto valorizar isso, esqueceram como se usa isso. Não sabem mais fazer uma conta de cabeça. Não sabem mais ler. Não sabem mais atabuado. E tem um bando de pedagogas idiotas que falam, não precisa. Hoje tem uma calculadora, para que precisa tabuada? Então eu falo, então para que precisa andar? Tem tanto na cadeira de roda, tem um evento aqui do lado, tem... vamos usar cadeira de roda. Gente, esse é muito melhor que isso. No 5º ano da engenharia da computação, eu cheguei para os meus alunos e falei, atenção, prova, última prova do 5º ano. Matemática terrível. Eles me olharam assim e falei, regra de 3. Um cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio se comunica através da sinapse com, em média, outros 1000 neurônios, portanto, nós temos 100 trilhões de sinapses. Cada sinapse equivale a tantos kilobytes, nem lembro o número exato agora. Calcula aí. Quantos computadores de última geração deveria ligar em rede para reproduzir o hardware de um cérebro? Deu aproximadamente 15 mil. 15 mil. Dentro do crânio, cada um de nós tem aproximadamente 15 mil computadores de última geração. Sabe o que quer dizer isso? Todo ser humano, no fundo, é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo ser humano, no fundo, é. Ou seja, é capaz de qualquer coisa. Agora, como é que se programa isso daí? Esse, eu comecei com o Fortran. Depois era o Basic, lembra do Basic? Depois Assembly, linguagem de máquina, C++, Java. E esse daqui, como é que eu programo? Qual é a linguagem? É a linguagem que a gente fala. O ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Eu falo mal e parcamente, mas eu falo 5 idiomas. Inclusive o português não é minha língua materna. Aprendi português com 12 anos. Falo 5 idiomas. Eu penso de 5 maneiras diferentes. Eu me sinto pensando de maneira diferente, dependendo do idioma que eu estou falando. Então, na realidade, isso tem uma consequência que vocês vão me ajudar a descobrir agora. Se você pensa do jeito que você fala, quem fala errado? E falar errado não é falar nós vai, ou a gente somos. Até presidente da República fala assim. Falar errado é considerar que tem problema, né? Eu tenho um problema. Não, você tem 2. Na realidade, o falar errado é considerar sinônimo de coisas que não são. Eu vou dar um exemplo recentíssimo aqui de São Paulo. As pessoas confundiram lixo com poluição. Acharam que lixo e poluição fossem sinônimos. E tiraram os tais saquinhos plásticos do supermercado. Por quê? Porque não é biodegradável. Na hora que me falaram não é biodegradável, demora 400 anos, eu falei, aleluia! Ainda bem que demora 400 anos para biodegradar. Por quê? Biodegradável pode ser aeróbica e produz CO2. Ou anaeróbica produz metano. Os 2 gases de efeito estufa. Se não é biodegradável, isso é ótimo para o meio ambiente. Que raio de não vamos parar de sufocar o planeta? Quem foi o imbecil que pensou nisso? Alguém que trocou lixo com poluição. Isso aqui é o plástico, é ruim para o lixo. É ótimo para o meio ambiente. Vocês percebem? Achar que é sinônimo coisas que
Não são. Tem mais coisas a respeito disso, mas senão a gente entra em política. Queridas e queridos, eu estava no Paraná, a jornalista me perguntou, professor Vieira, por que o sistema educacional brasileiro está macadaço? Eu respondi, porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. E, obviamente, qual é o falso sinônimo aí? Achar que aluno e estudante seja a mesma coisa. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. Assistir às aulas é coletivo e passivo. É o que vocês estão fazendo agora. É como se eu estivesse dando uma aula para vocês. Vocês estão sentados, ouvindo, vendo, alguns até de braços cruzados, o que mostra que você não está agindo, está recebendo, mas é passivo. Agora, Wilson, por favor, estudar. O computador cérebro humano só funciona de um jeito. Se você estudar solitariamente, ou seja, sozinho, portanto, não existe grupo de estudos. Grupo de estudos é uma contradição em termos, é como falar triângulo quadrilátero. Sozinho, individual. Eu tive uma menininha que me perguntou, professor, como assim individual? Eu falei, é como fazer xixi. Você não pode falar, então apertada, vai por mim. Não, você que tem que. É individual e ativo. Ninguém estuda. Isso é uma coisa que, olha, o que já vi de gente sofrer por não saber disso. Ninguém estuda se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. E ponto final. Não existe outra forma de estudar. Há estudos neurológicos que mostram que na hora que você escreve à mão, você acende tanta região do cérebro, o cérebro fica holográfico, de maneira que você tem uma chance de lembrar daquilo enorme. Agora, cuidado, se você escrever à mão, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para a HD do computador. E na hora de fazer um vestibular, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Cuidado, porque agora o tablet substitui tudo, né? Até o cérebro. Bom, nos casos que não tem, já é alguma vantagem. E outra coisa. Cuidado, ler, por incrível que pareça, há estudo neurológico e neurológico não, mercadológico. Um ex-aluno meu, ele é engenheiro eletrônico, formado no ITA. Ô Pedro, se a gente tivesse lido o seu livro 3, aquele mesmo, a minha firma tinha economizado milhões de dólares. A firma dele, não vou falar o nome por questões éticas, vou falar só as iniciais. HP. Eles lançaram o tal e-book. Colocaram uma tela luminosa, porque além de ler o livro, o cara vai ver no escuro. Se ferraram! Ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Neurologicamente são processos diferentes. E todo mundo já passou por isso. Você digitou um texto no computador, passou o corretor ortográfico, acertou as vírgulas, agora está perfeito. Você imprime. Qual é a surpresa? Você olha e fala, meu Deus do céu, como é que passou? Jogar os e-book no lixo. Hoje, o e-book não tem mais tela. Tem um display de electronic paper, papel eletrônico. Tanto é que você não lê no escuro. Se você quer, ou tem alguns que tem mais junto. Moral da história, queridas e queridos, o cérebro humano não dispensa o lápis, o papel e o livro. Caderno e livro são coisas insubstituíveis. Eu posso usar um tablet se for algo a mais, mas não algo no lugar. Agora, eu uso uma metáfora. Eu sempre digo que existe uma escada na frente de cada um de nós, chamada escada da inteligência. Em qualquer idade, qualquer um de nós pode aumentar ou pode diminuir a inteligência. De que cor são meus olhos? Azuis, muito bem. E o ano que vem, de que cor que eles vão ser?
Depende do que? Vão ser azuis, né? Provavelmente azuis. Por quê? Genética. A resposta certa é essa. A cor dos meus olhos está impressa nos meus genes. Enfim, não dá para discutir. E inteligência não. Existe uma componente genética absolutamente irrelevante. Inteligência se aprende ou se desaprende. Todo dia você pode subir um degrau ou pode descer um degrau. Isso é fundamental. E as pessoas costumam ficar paradas no mesmo degrau por não saber nem sequer da existência da escada. E nem sequer sabem disso. Quem não sabe disso é o Ministério da Educação no Brasil. Não, gente, eu estou falando agora uma denúncia seríssima. A educação brasileira está na mão de idiotas. Idiotas e desonestos. Idiotas porque são incompetentes. Desonestos porque estão falseando o resultado. Você assiste propaganda na TV da moça subindo a escada do IDEB. Aquela escada é falsa. Eu já fui fazer, eu estou dando assessoria para um monte de prefeituras, as professoras vêm falar comigo. Professor, a secretária da Educação mandou passar cola para os alunos, para eles conseguirem um melhor resultado no IDEB. Gente, quem diz isso não sou eu. Não existe controle de qualidade sem auditoria externa. Todo mundo aqui já ouviu falar no Enem? Aquele exame de vaza? Se o Haddad ganhar, vai secar o lago do Ibirapuera. Da aclimação. Na realidade, existe um Enem mundial chamado PISA, PISA. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico promove de 3 em 3 anos um exame que mede em jovens de 15 anos o que o sistema educacional fez com eles. O Brasil participou pela primeira vez em 2003. 41 países. Toda manhã, quando eu acordo, levanto os olhos aos céus e falo: obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o mundo. Eles estavam ali fazendo. Sabe por quê? Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Vou repetir. Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil. E quem está em primeiro lugar? Eu fui para a Finlândia. Vamos tomar vodka. Eles têm... É que a Finlândia tem uma... Quando o Ministério da Educação descobriu que a Finlândia era o melhor sistema do mundo, pegou as pedagogas e mandou fazer um estágio na Espanha. Juro! Foram para Barcelona. Eu fui para a Finlândia. Nunca vá para a Finlândia no inverno. Não é o frio, é a falta de luz. Eles têm um problema chamado depressão sazonal. O índice de suicídio aumenta porque o sol nasce às 11 da manhã e se põe às 2 da tarde. Eles têm 3 horas de luz, nem de sol, que está nublado, 3 horas de luz por dia. Isso é muito deprimente. Tanto é que ele tomou uma vodka, alguém falou em vodka. Eu fiz amizade com um professor finlandês, falei: meu, mas por que você bebe tanto? Ele falou: não, jamais bebo de dia. O que tem de importância a Finlândia? Primeiro, a Finlândia é um país altamente feminista. Todas as mulheres finlandesas trabalham. Metade do parlamento finlandês é de mulheres. Maravilha. Eu sou feminista. Até agora só tivemos um presidente homem, não deu certo. Tomara que daqui para frente só tenha presidente mulher. E a Dilma é a transição. Na Finlândia não existe empregada doméstica, não tem quem tome conta das crianças quando a mãe trabalha. Todas as escolas finlandesas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. De manhã, elas estão cheias de alunos. E à tarde, estão cheias de estudantes. De pessoas que fazem esporte e outra atividade, mas a lição de casa é feita todo dia. E a lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. E nós vivemos um país sem lição de casa. Onde se acha que na aula o cara aprende. Na aula aprende coisa nenhuma. A aula não foi feita para aprender, foi feita para entender. Quem está falando isso é um professor que tem 50 anos. Gente, agora em janeiro eu vou completar 70. Comecei a dar aula com 18. Na aula não se aprende, na aula se entende.
2009, 65 países participaram. Está o homem e a Tunísia passou aqui. Quem está atrás da gente? Agora, por favor, olhem todas essas bandeiras. Eu coloquei o Kirguistão porque foi o último colocado, coitado. E coloquei a Tunísia só para mostrar quem passou o Brasil. Mas com exceção dessas duas bandeiras, todas as outras são de países que eu nunca fui. Só nesses dois eu nunca fui, nesses todos eu já fui. Todos. Inclusive aqui na China, Hong Kong. Quem está em primeiro lugar como país é a Finlândia. Eu já visitei escolas em todos esses países e assisti aula em todos esses países. E agora estou andando pelo Brasil inteiro, tentando explicar para as pessoas o que eu aprendi nessa semana. Queridas e queridos, todo país onde os professores são treinados para darem boas aulas. Todo país onde a aula é caprichada ao máximo, se compra equipamento eletrônico para que a aula seja cada vez mais motivadora. Nos países onde, se eu quero que o aluno aprenda mais, eu aumento a carga horária, aumento o número de aulas. Todos esses países estão no fundo do poço. Porque são países que valorizam a aula e não o estudo. Inclusive o Brasil. Os países onde a aula é importante, mas o pós-aula é muito mais importante, estão lá em cima. E tem um país, não me vem com história, falta verba. Não é falta de verba, é burrice da pedagogia. A pedagogia brasileira acha que na aula se aprende. E tem um país onde se acha que na aula se aprende. E não tem problema de verba nenhum. Estados Unidos, tem dinheiro sobrando. Olha lá, 30º lugar. Por que estão no fundo do poço? Por que eles não estão competindo com a Finlândia? Ou com a China, até com Hong Kong? Porque eles acham que se aprende na aula. E não valorizou. Esse é um ponto 6. O que fez reduzir tudo isso? Eu queria deixar bem claro que quem coloriu os slides não fui eu. Não era coincidência, está bem claro. Foi a Nádia? Foi a Nádia. Não, foi a Luísa, minha filha loira. Eu tenho uma filha loira e uma mulher loira. Hein? Pois é, porque é fofoca. Agora vejam bem. Homem fofoca, sim. Os homens estão ficando até mais fofoqueiros do que as mulheres. Se esse rapaz tivesse aqui em carne e osso, nós estaríamos sendo mal educados. Como está na TV, eu posso ser mal educado com a TV. Porém, a TV está em tudo que é canto. É onipresente. Você vai na padaria, tem TV ligada. Você vai no restaurante, a TV está ligada. Você vai na casa das pessoas, a TV está ligada. De tanto se acostumar a não prestar atenção na TV, começaram a não prestar atenção nas pessoas. Vocês têm ideia do que, por que eu pedi para fazer essa palestra sem microfone? Porque se eu estivesse usando o microfone, minha voz seria uma voz eletrônica. Menos chance de vocês prestarem atenção. Vocês sabiam disso? É impressionante o que a TV já fez. E não é só isso que a TV já fez, né? Posso dar um conselho? Desliga a TV. Eu sou ligado à TV em 2 ocasiões, agora em 3. Não. Domingo à noite está passando Star Trek. A outra ocasião é para assistir um programa à tarde que eu adoro. A terceira, agora deixei de fazer, quero assistir jogo do Palmeiras, já parei. Eu também, viu? Tá difícil. Um programa à tarde, ninguém é qualquer. O melhor programa da TV. É um seriado americano. Todo mundo odeia a Cris. De madrugada. É fantástico. O meu ídolo é a Rochelle. Todo mundo Eu comecei a dar aula em 1961. Em 2011 completei 50 anos. Deu certo.
escola. O nível dos meus alunos fez isso. Estou falando sério. Ué, chega no cursinho aluno de 18 anos, no ano seguinte chega aluno de 18 anos, no ano seguinte chega aluno de 18 anos. Portanto, a idade não é parâmetro fixo. Quem está mudando? O mundo. Principalmente a audiência da TV. A TV está imbecilizando a humanidade. Mesmo. E de 7 anos para cá, em vez de cair, despencou. Internet. Eu vou citar só 3 coisas, depois vocês tiram as conclusões. Número 1. Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, há 6 anos atrás fez uma pesquisa e descobriu que o uso compulsivo do computador, da internet, produz uma redução no quociente de inteligência que é o dobro do que se o jovem fumasse continuamente maconha. Eu falei isso numa turma de colegial, um virou e falou: professor, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei: não, não estou falando que é uma coisa boa, as coisas são ruins, só que uma é pior do que são as seguras. Quando ele fez esse trabalho, teve gente que falou: exagerou, hein? Exagerou? Uma universidade americana pediu a colaboração dos alunos para fazer uma experiência. Os alunos toparam. Tirou celular e computador por 3 dias. 3 dias. Teve aluno que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsão. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico. E não precisa ir longe. O Hospital das Clínicas acaba de inaugurar o serviço de desintoxicação da internet. Olha, aqui, Hospital das Clínicas. Desintoxicação da internet. Aliás, eu perguntei para o médico: como é que ele ficou? Lá, www. Mas sabe o que é? É moda. Moda e propaganda que é nova, né? Porque vocês já ouviram: compra um computador para o teu filho que ele vai tirar 10 na escola. Foi banda larga que ele está feito na vida, porque ele vai acessar site, vai acessar site. Vai entrar no Facebook até 3 horas da manhã. Gente, tem menina que chega na escola e desmaia. Já vi isso. Passou a noite em claro. Tem menino que, para poder jogar videogame sem interrupção, coloca um balde embaixo da mesa do computador. Um balde que vinha para mim. Reinventaram o pinico. Professor Pierre, ninguém avisa. Adianta avisar? Está na moda. Está na moda. Há 60 anos atrás, não estava na moda um remédio magnífico que não deixava as mulheres grávidas sem enjoo no começo da gravidez? Aí todas estão tomando. Sabe rádio cabeleireiro? Que uma fala para outra, olha, mas é uma maravilha. Milhares de mulheres tomaram remédio que não deixavam enjoar. Aí, filhos que tinham pés que nasceram sem perna, com pés sem perna, com mão e sem braço, com orelha e surdo. Milhares! São as vítimas da talidomida. Você sabia que o Brasil é um dos raros países do mundo que tem uma lei que dá pensão para vítimas da talidomida? Um dos raros países que reconhecem o cara foi vítima de um erro médico, cometido, inclusive, meu próprio. Está na moda, né? Sigmund Freud escreveu um livro chamado Über Coca. Cocaína, melhor remédio do mundo. Não, estou falando sério. Chegaram a fazer drops de cocaína. Vinho com cocaína. Tinha um papa que tomava vinho com cocaína. Isso é um papa doido. A Coca-Cola colocava cocaína. Aqui está a declaração de como é feito o xarope da Coca-Cola, com cocaína. O maior importador de folhas de coca do mundo ainda é a Coca-Cola, que importa da Bolívia. São obrigados a tirar cocaína. Quanto? 99,9%. Sobra 0,1%. Vocês já notaram que a Coca-Cola é o único refrigerante que realmente vicia? Quer ficar viciado aí? Aliás, o consumo de refrigerante é uma coisa horrível. Inclusive, eu estava vendo propaganda na TV, pelo amor de Deus. Vocês sabiam que o ser humano, quando nasce, tem 3 meses só de nascença?
Tem medo da escuridão, tem medo de altura e tem medo de cobra. O medo de cobra é inato, é genético. O medo de cobra eu já perdi. A compensação já adquiri 2. Morro de medo de caminhão das Casas Bahia, uma coisa assim. E uma coisa que me causa assim é o dolinho. Quando eu vejo o dolinho, é mais apavorante. É apavorante. E uma coisa terrível que eu tenho muito medo disso. Falar que tablet substituí-los. Muito bem, vamos voltar no instante. Um desses caras sou eu. Vai ser complicado. Estamos falando de 1952. Vocês viram que esse cara daqui foi declarado cavaleiro pelo rei da Itália? Porque ele é um professor alfabetizador e foi alfabetizar, inclusive, comunidades na África. Ele tem o título, ele é um nobre, tem o título de nobreza. O equivalente na Inglaterra, Sir. Era meu professor. Sou eu. Com 9 anos. Minha mãe lia um livro de mistério por semana. Agatha Christie, Perry Mason, essas coisas. Berta Cole. Eu odiava. Eu odiava porque eu achava o assassino no 3º capítulo. Aí não tinha graça chegar. Aí eu cheguei no jornaleiro, o jornaleiro chegou para mim, outubro de 1952. Pierluigi, saiu uma coleção nova, além dos livros de mistério, agora a mesma editora está publicando livros de ficção científica. Você não quer levar o número 1? Falei, o que é ficção científica? É para achar assassino? Ele falou, não, é uma espaçonave que vai para Marte, e aí os alienígenas espaçonave. Comprei. Levei para casa, abri, perdi o fôlego, sabe o que você vai? Não conseguia parar de vez em quando eu levantava, falei, mas é muito bom, e mergulhava naquele livro. Gente, eu fui para Marte. Literalmente eu fui para Marte. Eu entrei no livro, porque ser um leitor não é saber ler. Ser um leitor é ler esquecendo o que você está lendo. Você entra na... Você vive. Isso é ser um leitor. Ser um leitor é falar, eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito. Isso é ser um leitor. O que eu estava fazendo na semana seguinte? Comprando o número 3, 4, 5. Você sabia que essa coleção está no Guinness? Porque ela ainda existe. É a coleção mais longa do mundo. Eu tenho todos. Eu li todos. Li e reli todos. Esse é o número 1, Azarias e Marcos. Outubro de 52. Esse acabou de chegar pelo correio, 1580. Sim, em italiano. Como eu leio em português, adivinha? Coleção agonal. Leio em francês, coleção Gédu. Pocketbook em inglês, em espanhol. Eu devo ter 3 mil livros lá em casa, lidos e relidos. Ninguém lê e relê se não for por puro prazer. Agora eu pergunto para vocês, sinceramente, o sistema educacional brasileiro consegue criar um prazer pela leitura? Você tinha 12 aninhos, chegou alguém para você, você devia descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Iracema nada, tem Dom Casmurro. Dom Casmurro. Senhora. Agora eu me pergunto, meu Deus do céu, o cara é um trauma. É um trauma, o cara só. E dentro de todos os tipos de literatura que eu acho que o sujeito tem que começar a gostar, eu acho que a ficção científica é uma das melhores. Porque ela cria sonhos. Ela permite com que você possa... Gente, vocês viram quantos países eu já fui, né? E não estão todos lá, porque tem alguns que não fizeram PISA. Eu já visitei escola em 47 países. 47 países. Só que eu já visitei pelo menos 1.500 planetas. Lendo ficção científica, se viaja muito. O primeiro livro era do Arthur Clarke. Eu nas palestras pergunto, quem já ouviu falar em Arthur Clarke? Se um ou dois levanta a mão é muito. Quem já viu uma antena parabólica em cima de um telhado? Falei, então olha para cima, olha para a antena e fala, obrigado Arthur. Porque aquela antena está apontando para um satélite que está a 3 km por segundo. Tchum! A antena devia fazer tchum!
E não faz porque Arthur Clarke, muito antes de lançar o Sputnik, calculou que se colocar um satélite acima do Equador a 36 mil quilômetros de altura, ele vai estar a 3 km por segundo, mas vai dar uma volta tão imensa que vai demorar 24 horas para completar a volta. Enquanto isso, a Terra gira. Então, eu aponto a antena para o satélite, e enquanto ele está dando a volta, a Terra gira, e portanto a antena sempre aponta no mesmo ponto. Então, ela vai na sacada. Isso, pega uma ideia dessa que não faz Geossincronização. Esse é o Arthur Clarke. Esse satélite já é estacionário. Esses são todos os satélites em volta da Terra. E aqui, esse anel que está aqui, hoje, são todos os satélites geoestacionários a 36 mil quilômetros de altura e é chamado oficialmente de Cinturão de Clarke. E esse é um filme que foi feito sobre a vida dele, em que ele era oficial da Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos caras que ajudaram a desenvolver o radar. Que, aliás, a Batalha da Inglaterra foi vencida pela RAF e não pela Wehrmacht, pela Luftwaffe, porque justamente eles tinham radar e os alemães não. Você sabe por que os alemães não tinham radar? Hitler proibiu pesquisas. Porque ele falou, já é dinheiro jogado fora, jamais vai funcionar, porque ele vai ricochetear. Sabe aonde? O Hitler tinha absoluta convicção que a gente morava dentro da Terra. Dentro. Do lado dele. Dentro. Tinha que perder a Terra mesmo, cara. A ficção científica não prevê o futuro. Ela cria. Eu estou na 22ª Bienal do Livro. Olha eu. Sabe quem é esse cara? Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. Miguel Nicoleles estava debatendo comigo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho absoluta convicção que se um dia um brasileiro ganhar o prêmio Nobel, vai ser o Miguel. Ele estava contando a respeito da pesquisa dele. Ele estava falando o seguinte, falou: existem já muitos exoesqueletos que ajudam a pessoa que tem distrofia muscular. Alguém assistiu aqui Avatar? Opa! Você lembra daquela briga final, quando aquele general lá, coronel, sei lá, veste aquele exoesqueleto, que é como se fosse um robô, que aí você faz um movimento fraco, mas ele tem um multiplicador de força, ele vira um monstro. Ele falou, isso já existe. Só que o problema é o seguinte, se o cara é tetraplégico mesmo, ele não é um cara mais fraco que vai multiplicar a força, ele tem força zero. Como é que ele vai acionar esse? Já fez a experiência com o macaco e deu certo. Você implanta um chip com microeletrodos que lê as microvoltagens das várias regiões psicomotoras do córtex. Esses dados são processados por um computador e eles fizeram a seguinte experiência: colocaram um macaco nos Estados Unidos e o computador transmitia os dados para um robô no Japão. Tudo que o macaco fazia, o robô lá fazia dele. E paradoxalmente, 20 milissegundos antes. Ou seja, a transmissão via satélite era mais rápida do que a própria transmissão neural dentro do próprio organismo do macaco. Ele falou, meu sonho, sabe qual que é? Em 2016, quando o último atleta for carregar a tocha olímpica no Rio de Janeiro, eu gostaria que fosse um menino tetraplégico, com equipamento, conseguindo andar. Quer dizer, que o programa dele chama Walk Again. Aí eu falei, ô Miguel, de onde veio a ideia? Muito tempo atrás, eu li um livro de ficção científica de um Calvin, veja assim, Walter, onde um gênio com distrofia cria justamente esses equipamentos, que seriam justamente como do Avatar, por exemplo, coisas. Vocês entendem o que a ficção científica faz? Inspira as pessoas. O cara fala, eu quero igual. E ele está agora com o programa Walk Again. Seria mais ou menos um equipamento assim. E o fundamental seria o chip. Óbvio, não vai funcionar com pessoas tetraplégicas de nascença.
porque elas não desenvolveram as regiões motoras. Mas alguém que ficou tempo na praia por um acidente. Vocês notaram que isso daqui está lá no meu casaco. Aliás, eu sempre dei aula com isso. E uma aluna virou para mim e falou: ai, professor, o que é esse broche? Eu falei: brochinha não, impotente. Isso daqui é insígnia da frota estelar. Pois é. Há 46 anos atrás, um jovem engenheiro e o capitão Guido falando do equipamento, falava: quanto é price? Ele gostou, falou: eu quero. Pegou, tem sim, multiplicou por 2, criou um logotipo, e em homenagem ao Sanfran, criou. De outros, se vocês têm um celular, é graças ao capitão Guido. Gente, o tricorder, o tablet. Você acha que o pessoal lá da Apple teve uma ideia original? Aliás, a maioria dos casos que trabalham nesse lugar é tudo tracker. E tem uma particularidade. Todos eles, lá no Silicon Valley, têm filhos que estudam na única escola da Califórnia que não tem computador. Eles sabem o que é. Eles são vendedores de droga. Eles são drug dealers. Eles estão vendendo drogas. Estão vendendo drogas para crianças. Estou falando sério. É terrível. Meu filho, graças a Deus, gosta de ficção científica. Virou editor. E ele publicou a famosa trilogia da Fundação do Isaac Asimov. Como está pequeno, eu vou ler para vocês. Há uma série muito antiga de Isaac Asimov, Os Romances da Fundação, no qual cientistas sociais entendem a verdadeira dinâmica da civilização e a salva. Isso é o que eu queria ser. E isso não existe. Mas a economia é o mais próximo que se pode chegar. Então, como eu era adolescente, embarquei nessa. O grupo Prêmio Nobel de Economia. O cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia, porque quando era adolescente ele leu a fundação dele. É inspiração. O cara lê: eu quero ser astronauta. Eu sou físico por causa do Otto Clarke. Eu fiz física por causa disso. O outro virou neurocientista por causa lá do Heinemann. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Quando eu crescer, eu quero ser astronauta. Quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. Lê Dom Casmurro: quando eu crescer, eu quero ser corpo. É Eu li Dom Casmurro, mas aprendi a gostar pela leitura lendo Escaravelho do Diabo. Exatamente. Cada um tem um primeiro livro que é fundamental. Uma professora de literatura chegou para mim e falou: professor, lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Professor Pinheiro, eu sou professora de literatura e adoro ler. Quase que eu falei: ainda bem, né, filho? Você está falando sério. A minha irmã é professora de história e também adora ler. E agora, cuidado, eu vou reproduzir as palavras dela, tá? Não é opinião minha. Foi o nosso irmão, professor, uma besta, que não lia nem bula de remédio. Além de tudo, o desgraçado é corintiano. Mas aí minha irmã pegou um ônibus e foi até Ourinhos, e no shopping de Ourinhos, na livraria, atenção, pegou um ônibus para achar uma livraria. Vocês percebem em que país vivemos? Pegou um ônibus para conseguir achar uma livraria. Achou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão. Comprou. E deu para o irmão. O irmão era tão corintiano, mas tão corintiano, que apesar da aversão que ele tinha pelos livros, ele simplesmente... O que eu fiz? Apertei o botão errado. Se dignou a folhear. E... está salvo. Ele descobriu que o livro contava histórias do Coringão maravilhosas, muito melhor do que ligar na rede Bandeirantes de TV e ficar ouvindo o abominável Milton das Neves. Ele adorou. Logo em seguida ele estava lendo a biografia do Rivelino, porque muita gente acha que é o Marcelinho Carioca, não é? O verdadeiro ídolo do Corinthians foi o Rivelino, o ícone. Depois, história das Copas do Mundo. Só que em Piracicaba tem um ditado que diz: se havia porteira, passa um pouco, passa boiado. Você abriu, deixa ela ver.
E abriu com as areias de mar. Ele abriu com as aventuras do Timão. A irmã dele me contou, falou, professor, meu irmão começou a ler de tudo. Adivinha o que aconteceu 2 anos depois que minha irmã achou que era abençoado Aventuras e Desaventuras do Timão Freire? Seu irmão virou leitor, falou, não só isso. Virou um leitor e um autor. Ele acaba de publicar um livro de poesia de autoria dele. Você percebe o milagre que o primeiro livro faz? Bom, nesse caso, um milagre. Um corintiano escrevendo poesia. Tem que achar. Você sabe o que eu falo para os meus alunos? Eu falo, querido, em alguma prateleira de alguma biblioteca tem um livro que está saltitando mesmo. Me lê, eu sou teu livro. Você tem que achar. E a técnica é simples. Começa a ler, está chato, para e começa a ler. Até achar. E normalmente acha logo. Não é? Porque são vários. Os livros saltitando. Agora, cada um tem o seu. Não dá eu chegar. Por exemplo, eu dou ao cara o direito de gostar de um cachorro. Mas não é porque ele gostou que os outros são obrigados a gostar. Essa é a minha tese. Cada um tem o seu. As minhas alunas não me vieram com o tal do crepúsculo. Eu estava no Acre, em Rio Branco. O Acre existe. Eu estava no Acre, em Rio Branco. O avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada, porque esses voos lá do norte, do nordeste, é de madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. As minhas alunas, Crepúsculo, eu comprei Crepúsculo. Como me arrependo? Juro, eu cheguei na metade e falei, não dá, esse vampiro é muito mole. Ele vai matar logo, desgraçado. Só de bela, parece um adolescente de malhação. Não, e quando eu voltei para São Paulo, uma aluna me cobrou. Professor, é uma obra-prima. O senhor não vai terminar? Eu falei, eu tinha que me menstruar, porque é a questões biológicas que terminam o livro dele. Cada um tem o seu. Esse quer o grande. E outra coisa. Quem lê monta imagens mentais. Quem só assiste TV e não lê, não consegue imaginar. Esse é o grande e gigantesco. Eu dou aula de física, às vezes dou questões em que o aluno sabe física e não consegue resolver a questão porque não sabe transformar um enunciado numa figura. Teve um, foi gozação, ele era humorista, mas ele fez uma piada que não está longe da verdade. Eu estou andando pela sala, os alunos resolvendo exercício, de repente parei e falei, ô meu, para de equacionar. Por quê, professor? Porque se você equacionar, você chega na resposta daqui a 10 minutos, e a FUVEST te dá 3 minutos. Se eu não equacionar, como é que eu acho a resposta? É simples, usa a imaginação. Não está escrito aí, um carro ultrapassa um trem? Falou, tá, fecha os olhos e imagina um trem. Falou, professor, não dá, está escuro. Ele fez uma piada. Mas olha, não está muito longe da verdade. De tanto desse medo. Ué, alguém aqui, acho que não, acho que eu sou o único que não nasceu. Eu fui fundado. Alguém aqui já ouviu falar em novela pela rádio? O cara tinha que imaginar tudo. Era fantástico, só tinha uma decepção. Na hora que encontrava a pista, aí era decepção. Mas tinha que imaginar absolutamente tudo. Portanto, a leitura é insubstituível. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito, ninguém lê muito se não for alguém que lê muito. Agora eu vou falar sobre Star Trek. Pearl Harbor ainda estava ardendo nas almas dos norte-americanos. A raiva estava lá. O dia Roddenberry colocou como piloto o Japão. Qual é a mensagem subliminar? No futuro não haverá mais guerras, seremos amigos. Em plena Guerra Fria, conflito União Soviética e Estados Unidos, quem era o navegador? Chekhov. Mensagem subliminar: no futuro seremos amigos e aliados. No Alabama se tomava whisky black and white em copos separados. No ônibus eles separavam no reclamar black and white. A TV do Puro. E quando
resolveu seguir uma carreira solo para sair do seriado Star Trek, o Martin Luther King chegou para ela e falou: Michelle, pelo amor de Deus, continua no seriado, não sai, porque você está fazendo mais pela nossa causa do que eu com todos os meus. Mostrando um oficial em pé de igualdade. No Brasil, felizmente, já nos livramos no Exército e na Aeronáutica. Ainda não nos livramos na Marinha. Ainda existe preconceito na Pânico! Pânico, se lembra esse pessoal que não viu a transmissão do Orson Welles? Entraram em pânico, Roswell, Área 51, disco voador, pires voador, xícara voadora, era um pânico, era a histeria dos alienígenas. E o segundo em comando tinha orelha pontuda. Era o senhor Spock. Então, na realidade, vocês percebem a mensagem que o Roddenberry estava passando? Ele estava fazendo o que eu falo que a tecnologia fez. O celular, graças ao Capitão Kirk. Agora, posso dizer uma coisa? A falta de preconceito, a paz, quem fez muito foi a ficção científica, mostrando que haveria a possibilidade de um futuro onde essas picuinhas deixariam dele. E o Roddenberry fez uma coisa fantástica. Inspirou. Quantos alunos de medicina eu já dei aula que foram fazer medicina por causa do Macor? Inclusive, até foi engraçado, uma vez eu estava na Escola Paulista de Medicina, dando uma aula de ultrassonografia, e olhei para um dos médicos, estudantes de medicina, eram médicos formados, eles estavam fazendo pós-graduação. Eu olhei para um dos médicos e falei: você está fazendo medicina por causa do Dr. McCoy? E eu olhei assustado comigo e falou: eu sou fã de Star Trek. Eu falei: eu sei. Como é que o senhor sabe? Eu falei: então costelei. Era, inclusive, a moda. Quanta gente não foi fazer medicina por causa? Quanta gente não sonhou que acabou virando uma ponte de comando de um navio, por exemplo, porque ele se inspirou na ponte de comando da Enterprise? Olha o que eu tinha o Roddenberry. Capitão, o que ele faz? Ele disse: comandante, Dr. McCoy, ele é sentimentos e emoções. E se contrapõe a quem? Fora. Porque é o quê? Razão é? Sabe o que ele fez? Pegou as características de uma pessoa e dividiu em três. Freud dizia que nós temos o ego, o superego. Ele montou uma trilogia psicanalítica, Roddenberry, para justamente poder enfatizar em cada um deles característica que todos nós temos. Uma das isso é uma coisa genial. Não, agora daqui a pouco temos mais 15 minutos. Eu queria mostrar só uma coisa para vocês. O computador, eu falei que são 15 mil computadores, mas na realidade ele parece muito com um computador. Na hora que você vai analisar, você tem uma região aqui que seria equivalente à memória RAM, que é aquilo que o psicólogo chama de memória a curto prazo. E os 15 mil computadores estão aqui, que seria a memória a longo prazo, que seria equivalente a um HD. O cerebelo está muito perto da medula porque ele está gerenciando atividades físicas, por exemplo, andar de bicicleta. Agora, vocês notaram uma coisa: você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Agora, por que o resto você esqueceu? Porque você não estudou para aprender. Você estudou para ir bem na prova. Estudar para ir bem na prova não é estudar para... O cara monta um castelo de cartas na cabeça e entra na sala de aula assim, sem chacoalhar a cabeça. Aí, se você chamar e falar: ô Zé, aqui foi grupo pronto, agora é maduro, tira a nota e logo depois esquece. Você está em Varginha.
iniciando, algo te chama a atenção. Se te chama a atenção, imediatamente vai para o sistema límbico. O sistema límbico é a porta de entrada do cérebro. Qualquer coisa que você coloque aqui, antes tem que passar pelo sistema límbico. Só que tem uma coisa, entra fácil, mas na hora que para de chamar a atenção, pouco tempo depois, só. O que você põe no sistema límbico, que seria a tua memória RAM, sobrevive horas, até horas, mas jamais dias. Não sobrevive a uma noite dele. Agora você fala, mas eu quero gravar alguma coisa. Imagina, por exemplo, que, tenta lembrar lá, quando você estava na escola, um professor de ciências um dia chegou para você e falou: para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, aranha tem 8, aranha é aracnídeo. Para de falar que aranha é inseto. Formiga é inseto, tem 6 patas, aranha tem 8. Porque são aquelas informações fundamentais da vida de uma pessoa. Você fala, como é que eu consegui viver até hoje sem saber? Sem saber. Essa informação é recebida durante uma aula. Não sei se vocês se lembram do começo do que eu falei. Durante a aula você é aluno. Não é estudante. Portanto, ela vai para o sistema límbico e está condenada a desaparecer. Porém, se no mesmo dia, isso é importantíssimo, no mesmo dia, a informação recebida como aluno, no mesmo dia, for trabalhada ativamente como estudante, ou seja, com caneta, papel, tá? Você desenhou uma formiga, 2, 3, 4, 5, 6, formiga, aranha, formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Nesse momento você está sendo aluno ou estudante? Está trabalhando no campo. Se for no mesmo dia, nessa noite, a informação durante o sono REM vai ser transferida para o córtex, como se fosse o computador salvando. Anote que você só salva durante a noite. É transferida para o córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, o sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive a uma noite dele. Mas isso daqui você não esquece nunca. Nunca. Portanto, consertar o sistema educacional brasileiro é a coisa mais fácil do mundo. Uma, faz o aluno bem. E, se possível, não. E a outra, enfia na cabeça do aluno e dos professores que toda aula assistida hoje deve ser estudada antes que se passe uma noite dele. Eu estou viajando o Brasil inteiro, estou recebendo dezenas e dezenas de e-mails da escola dizendo: professor, o senhor salvou a gente. Com o quê? Uma besteira. É só enfiar na cabeça, que é estudar pouco e todo dia, e não muito, e na véspera da. Não é simples. Portanto, as 3 coisas devem ser, dentro das 24 horas: assistir a aula com atenção para entender. Na aula ninguém aprende. Depois estudar solitariamente para aprender e dormir uma boa noite de sono para. Por exemplo, uma tragédia de adolescente, sabe qual que é? O adolescente que assiste a aula de manhã, chega em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira. Aí foi tudo para o espaço. Ele tem que estar acordado à tarde, tem que. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda agora. No dia da. No mesmo dia. Quem assiste a aula de manhã, estuda à tarde. Quem assiste a aula à tarde, tem que estudar à noite. E quem assiste a aula à noite, tem que dormir meia hora mais tarde. Sinto muito. Tem que ser antes que se passe uma noite dele. O ciclo é esse. Aluno inteligente estuda no dia da aula. E abestado estuda em cima da. É o cara que põe o castelo de cartas na cabeça. É o cara que chega na sala e fala: professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu. Professor Pio, nas suas andanças por esse país, qual é a porcentagem de abestados que o senhor descobriu? Viva a Tunísia! E é tão simples fazer a coisa certa. É tão elementar, tão pouco. Não fácil. Será que é propósito? Será que estou tentando evitar que tenha eleitores inteligentes? Eu não sei. Lá pelas tantas, começa a ter um raciocínio meio paranoico.
É uma coisa tão... E as escolas que fazem isso, professor, mudou, dava por vinho, professor. É tão simples. É só fazer o aluno estudar pouco e todo. Um amigo meu, Pedro, estou me preparando para um concurso, estou estudando 14 horas por dia, e não adianta, eu chego no fim do assunto e esqueci o começo. Falei, em primeiro lugar, ninguém estuda 14 horas por dia. 3 no máximo. Além das aulas, né? Estudar, não só assistir aula. Além das aulas, no máximo, mais 3 horas. No máximo. E outra coisa, eu fui na casa dele, falei, querido, você não está estudando 14 horas por dia, você está lendo 14 horas por dia. Ler não é estudar, não grava nada. Ler é para se divertir. Ler é uma forma de lazer. Estudar é escrever. Como é que eu faço? Pega texto, o que for importante, escreva. Como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora que você vai preparar a cola, você descobre na hora o que é. Quando ele falou, não, mas às vezes eu escrevo no computador. Eu falei assim, liguei o computador dele e joguei no lixo. Entreguei um lápis. Depois ele pegou o computador de volta, desgraçado. Só para encerrar, eu, como já disse, recebi milhares de e-mails. Um deles foi de uma menina que entrou em depressão. Entrou numa livraria, achou aquele meu livro azul de estudante, leu, ficou mais deprimida ainda. Porque o livro não é de autoconsciência, é uma consciência que ele fica fazendo. Me mandou um e-mail enorme explicando toda a situação. Eu vou ler só um pedacinho para vocês. Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos, e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei porque até hoje não passei, quer dizer, agora, depois de ler o livro. Né? Estudei errado a vida toda. Agora ouça essa frase, por favor. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi o fracasso dele com meus vestibulares. Eu me entendia como uma aluna nota 10, pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Faço vestibular. Ela me mandou um e-mail no ano passado que finalmente passou. Posso fazer uma pergunta? A Paula foi uma boa aluna? Boa aluna ela foi. Ela foi uma péssima. Por que vocês ficaram sérios nesse meio? Vocês estão fazendo isso sério? A escada está aí. Um degrau por dia, tranquilamente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, porque agora acho que vão ter um encerramento agora, 5 horas que se embora. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, me manda um e-mail, o livro chama Aprendendo Inteligência, gmail.com. Aliás, como é do Gmail, é muito engraçado. Porque o Gmail, não sei se alguém usa aqui, ele emenda, né? Quando é o mesmo remetente, ele emenda os e-mails que já mandaram. Aí me chega o primeiro. Pena que eu não li antes. Depois de alguns meses chega o segundo. Professor, olha o que eu descobri, como se fosse o único a descobrir. Eu comecei a fazer aula dada ou estudada hoje, que é estudar todo dia. Nunca mais precisei estudar para a prova. Claro que nunca mais precisei estudar para a prova. Numa escola onde todo mundo estuda todo dia, você pode marcar 4 provas no mesmo dia, não tem problema. O cara não estuda para a prova. Pode ter prova surpresa. Alguém aqui lembra de uma frase assim? Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira e o coração do lembra disso? Experimenta fazer prova surpresa. No dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. Coitada do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Então ele vai ter que fazer terapia, senão fica com TDA, hiperatividade, dislexia, descalculia e gripe suíça. Traz o laudo de tudo, porque mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve, é uma coisa impressionante que elas dão. E se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem um site muito feio, porque foi eu que fiz, neuropedagogia.
Queridas e queridos, a solução é simples. É só fazer as crianças fazerem uma coisa, a criança e os adultos também, uma coisa pouco e uma coisa muito. Pouco é estudar. É estudar pouco, mas todo. O cara que estuda pouco e todo dia está tentando armazenar e consegue as aulas de um dia. O cara que estuda na véspera da prova está tentando armazenar e não vai conseguir as aulas de um bimestre. Percebe? Eu ganhei um bonsai. Árvore. Perguntei para o japonês, como é que vocês conseguem fazer uma árvore ficar... Falei, claro, a gente mutila as raízes. É uma árvore quase sem raiz, por isso que ela não cresce. Mas tem um preço a pagar. Todo dia você vai ter que colocar um copinho de água, sabe aquele copinho de café? Um copinho de água todo dia. Porque ela é muito ineficiente. E todo dia, lá vou eu ou minha mulher. Agora imagina alguém que pensa assim, um copinho por dia, enche o saco, eu vou fazer uma coisa. Um copinho por dia são 30 copinhos por mês. Eu já coloco os 30 copinhos, depois fico livre para o resto do outro. Não é assim que o cara estuda para a prova. Essa é a imbecilidade dele. Esse é o grande, gigantesco problema. Estudar pouco e todo dia, qual é a outra coisa? Ler muito. E, se possível, ficção científica. E tem ótimas coisas de ficção científica. Maravilha. Só citaria uma só. Eu vi um anúncio contra preconceito de gênero, machismo, feminismo. Esses caras não leram a mão esquerda da escuridão. Alguém leu aqui a mão esquerda da escuridão? É o embaixador terrestre visita uma... A humanidade já se espalhou pela galáxia. Ele visita um planeta que está desligado, sem comunicação com a Terra, há milênios. Quando ele chega nesse planeta para tentar fazê-los interagir, tá? Ele descobre que eles evoluíram biologicamente tanto que a nova espécie que está lá, humana, é assim. Pessoas lindas de morrer, todo mundo muito bonito e sem sexo. Não são nem homens e nem mulheres. Você vai dizer, como é que eles se reproduzem? Sim. Toda vez que se forma um casal, na época da reprodução, na hora que entra no cio, um assume os caracteres secundários masculinos e outro feminino. A pergunta é qual? Depende, é ao acaso. Um vira macho, outro vira fêmea, mas não sempre o mesmo. Então as crianças têm pais que, para uma criança, esse é a mãe, para outra criança, esse mesmo é o pai. Se torna completamente irrelevante todo esse conceito que nós temos de sexo, de macho, de fêmea. É fantástico. E obviamente tem que ter um drama, né? O embaixador se apaixona por um deles. Agora vai ser uma. Essa é uma coisa bastante séria. Queridas e queridos, tudo que eu tinha para dizer é esse. Encerramos, vocês têm que fazer um encerramento. Eu queria, antes de fazer esse encerramento, solicitar ao senhor aqui algumas perguntas, uma vez que nos ofereceu aqui gentilmente 3 livros. Então, eu gostaria de pedir ao professor que fizesse as honras, se eu permitir fazer algumas perguntas aí, que responder, uma pergunta que se achar cabível, a gente vai dando os livros, e aí estimula a inteligência linear. Pergunta tem que ser difícil, né? Ah, sim, por exemplo, quando foi fundada a Enterprise? Certo. Aí vai isso. Ninguém vai saber porque ela não foi fundada. Pergunta idiota, né? Vamos lá. Quem é que cantava eu vou pra casa, agora eu vou. Errou. 6 anos. O Dunga era mudo. Vamos tentar outra. O que desce de pé e corre deitado? Macarrão. Eu quando desço do ônibus. Não, agora eu vou fazer uma série. Que tipo de roupa usam as mulheres diferentes? Nenhuma. Nenhuma. Quem é que falou isso Eu. em primeiro lugar? Fui eu. Nenhuma. Foi você. Você acaba de ganhar. Obrigado. Elas ficam nuas. Ou um livro. Ou um livro. Então você é Pega uma aquele de criança professor, nova. cara. Dá o de estudar. Vai dar pro seu filho aí. A sua filha merece. Você não tem essa noção. Você já era. A sua filha aqui. Antropologicamente.
Próximo professor. Depois eu autografo para você, porque quando eu morrer, minha assinatura vai valer. Vai demorar, vai demorar. Pelo menos um cafezinho. Eu vou morrer aos 96 anos, baleado por um marido ciumento. Esse é o meu projeto. Seu projeto. Outra pergunta? Faz uma você, vai. Muito bem. Então eu vou expandir, se me permite. Aqui. Hoje nós tivemos aqui alguns escritores também, e eu acho que o nosso evento se baseou até muito em literatura, em leitura, em... E no Data, né? Hein? E no Data. Tudo tem a ver com o Brent Spinner. Exatamente. Então vamos lá. E inteligência artificial. Inteligência artificial, muito bem. Agora eu entendi a sua dificuldade. O Data tinha irmão? Muito bem. Tinha dois. Muito bem. Na verdade, ele tinha 4 que foram 3 protótipos, inclusive um deles subiu fora, e aí depois veio Eu ligo para ele. Pelo amor de Deus, Então, de professor que Não, é professor qualquer. Professor. é o verde ou o azul? Eu vejo. Depois dessa, vai, né? Muito bem. Vamos fazer uma pergunta para as mulheres, vai. Só me encaminhar. Fala aí. Muito bem. Quem era? Essa é de lascar. Qual era a profissão, melhor? Qual era a profissão da única mulher que aparece como namorada do Picard em Nova Geração? Eu não lembro o nome dela, mas a profissão eu lembro. Eu também. Arqueóloga. Muito bem, ela era. Depois ela foi pro tio. Ué, nós fazemos as lições com ela. Como dizia Agatha Tudo bem, a Christie. verdade não vale mais que os próximos. Agatha Christie era casada com um arqueólogo. E ela falava, a grande vantagem de estar casada com um arqueólogo, que quanto mais a gente envelhece, mais ele acha a gente interessante. Os livros do professor foram entregues, mas eu tenho aqui, ó. Quem gosta de livros em inglês? Seu professor gostar de inglês? Um deles eu que trouxe. Não, esses não foram. Tem Um deles. aí. Esses aqui são livros em inglês, é o I'm Not Spoiled. Já tem? Não, esse aqui é inglês, você vai conseguir ler em inglês? Não. Só entrega lá pro garoto aqui, ó, I'm Not Spoiled. Vamos ver se ele vai conseguir ler. É usado, mas é bem-vindo. Eu vou deixar Esse aqui é um dos livros mais famosos da história da jornada civil. Professor, se quiser fazer alguma pergunta também, olha aqui, Fernando. Passa. De repente o professor possa ter algum deles. Então esse aqui é o pessoal que fala inglês? Qual A era, gente pergunta em inglês. qual era a profissão oficial e título do Isaac Asimov? Eu? Nossa, essa é... Isaac Asimov. Doutor, hein? Ele fez doutorado, hein? Hein? Chegou perto. Bioquímica. Qual que você quer? The Making of Star Trek. The Trouble with the People. Chama aqui de bichinho. Ou o mundo do Spock. Não é bingo. Com as traduções aqui do Brasil. O cara entra na cadeia para falar com o amigo fala, no filme, como é que você conseguiu convencer o carcereiro de deixar entrar? Claro, eu dei 1,5 kg para ele. Aí eu fui investigar. Era na Inglaterra, o cara deu 3 litros. Não só brasileiro, como converteu o militar. Gente, olha que belo presente do professor. Cartas do Crepúsculo. Não, pode dar pra eles. O pessoal do fã. Não, minha filha.
Tem que responder a pergunta. Qual que é o nome do meio do Capitão Kirk? Vocês querem? Coloque primeiro. Posso ver? É da Bela? Agora eu quero fazer um pedido público. Alguém lembra aqui quando veio o Leonardo Nimoy para o Brasil? Muito bem. Alguém tirou uma foto de gente na qual eu estou junto. E eu não tenho nenhuma foto do evento. Se alguém souber onde está a foto que eu apareço, eu gostaria muito de conseguir uma foto. Inclusive, porque eu não tive chance de pegar o autógrafo dele, porque ele quis pegar o meu. Eu publiquei um livro no qual apareceu Spock, cara, em português. Aí eu entreguei para ele e falei, você deve ter em todos os idiomas do mundo. Ele falou, não, em português não tem. Eu entreguei e falei, não, assina. Então eu tenho um autógrafo por Nimoy e não tenho autógrafo dele. Você comprou 50 reais dele? Não. Aí ele ficou bravo. Mas ele está cobrando 100 dólares. Agora eu tenho um autógrafo, sabe de quem? From your favorite blonde. Por isso que eu paguei? Quem é que escreveu? From your favorite blonde. Tasha. Quando ela veio me entrevistar. Bom. Pergunta aqui. É para ser médio, raso ou difícil? Difícil? Tá bom. Qual que é o nome da mãe do Kiko? O nome da mãe do Kiko. Pediram difícil. Isso é fácil. Não, essa é a nome da mãe do Kiko. Eu falei que eu pedi médio. É o nome da atriz que fez a mãe do Kirk, do Spock no novo filme. Wynonna. É, exatamente. Quem falou? Qual que você quer? Esse aqui, essa videocast em inglês. Esse livro que trouxe. Esse daqui. Vai, outra. Tá bom, vai. Difícil? Rápido que ele vai ter tempo.